Pessoal, continuando na página 10, a ilustração seguinte demonstra o processo. Aquilo que eu acabei de falar na primeira aula, aí aqui o ar quente sobe, o ar frio desce e provoca aquelas reações que eu acabei de falar. Ar frio é descendente e a ascensão do ar quente é ascendente. Apesar de frequência em áreas equatoriais, esse tipo de chuva também ocorre em outras áreas, desde que as temperaturas sejam elevadas e o vento não carregue a água evaporada para lugares distantes, porque isso às vezes acontece. É o caso das áreas tropicais, onde ocorrem as chuvas de verão, que são fortes, porém passageiras. É aquelas chuvas que a gente fica até com medo, que dá aquela chuva enorme, e aí, dali 5, 10 minutinhos já passou, acabou. Tem a chuva orográfica, ou de montanha, como é chamada. As chuvas orográficas são comuns nas encostas das montanhas e serras, principalmente nas que ficam próximas ao litoral. Elas acontecem porque as massas de ar úmidos, quando deslocadas pelo vento, são obrigadas a subir por causa das vertentes. Com isso, essas massas se resfriam e o vapor d'água se condensa, provocando as chuvas. Nós temos a imagem aqui, ó, do ar quente junto com o ar frio, aonde dá as chuvas recorrente, e mais em área de serras e montanha. As chuvas frontais, elas é do tipo mais comum de chuva, é aquela em que o ar quente e úmido se encontra com o ar frio em deslocamentos. A zona de contato entre o ar quente e o ar frio chama-se frente, daí o nome de chuvas frontais. Aqui nós temos o desenho também, olha, do ar frio com ar quente, ó, a setinha vermelhinha é ar quente, a azulzinha é frio, e é onde eles se encontram, e aí tem essas chuvas frontais. Aqui embaixo nós temos a ação da chuva sobre o relevo. Ao cair regularmente em uma área, as chuvas criam e modificam as formas de relevo. Com as mudanças de temperatura, a infiltração da água da chuva e as raízes das plantas fragmentam as rochas maciças, que se transformam em partículas que podem ser deslocadas pelas enxurradas. Isso daqui, olha, gente, lembra, nós já falamos sobre erosão do solo e que as chuvas contribuem bastante com isso. Aqui nessa foto, ela está mostrando exatamente isso. A chuva, ela vem com violência e ela acaba em áreas que estão instáveis, ela acaba com que o solo se desprenda, né? Porque ela cria rachaduras no meio dos blocos de terra, e aí esses desloque e provoca a erosão, e vindo até, em muitos lugares, cair casas, prédios e assim por diante. A pressão atmosférica e deslocamento do ar. O ar exerce pressão ou força sobre a superfície da Terra e, consequentemente, sobre nosso corpo. Mas será que o ar tem peso? Será? O peso da camada de ar que nos envolve é chamado de pressão atmosférica. Ele é tão grande que poderia nos achatar como folhas de papel. Isso não acontece porque essa pressão se faz em todos os sentidos, isto é, de cima para baixo, de baixo para cima, e pelos lados também. Então, por isso que não acontece. Se ele fizesse só de cima para baixo, provavelmente nós seríamos achatados. Além disso, o ar entra em nossos pulmões, permitindo o equilíbrio do nosso corpo com o ar da parte externa. A pressão atmosférica varia de um lugar para o outro e pode ser medida por meio de um aparelho chamado barômetro. Um dos fatores que influenciam sua variação é a altitude. Com a altitude, a força da gravidade é menos intensa e as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras. Assim, o ar se torna cada vez mais rarefeito, isso é, escasso. Isso faz com que a pressão atmosférica seja menor nas altas montanhas. Isso acontece, por exemplo,
os alpinistas, quando eles vão escalar a montanha, ou mesmo quando a gente vai fazer uma caminhada e tem uma subida muito íngreme, e que a gente chega lá em cima, a gente chega sem ar, porque lá em cima o ar é mais rarefeito, não tem o ar disponível como embaixo. Então, por isso que a respiração ela fica cada vez mais ofegante e cada vez mais difícil por causa da altitude. A altitude faz com que a temperatura ela tenha uma variação de pressão atmosférica e o ar se misture a gases e vapor d'água também. E esses gases acabam se expandindo quando são aquecidos e se contrai quando são resfriados. Assim, quando faz calor, o ar se expande e, em consequência, pesa menos. Então, nós temos as altas temperaturas, que é igual a baixa pressão atmosférica. Baixas temperaturas é igual a alta pressão atmosférica. Essas situações, elas explicam porque a zona equatorial, que tem temperaturas elevadas, apresenta baixas pressões atmosféricas. E as zonas polares, de temperaturas baixas, têm altas pressões. A circulação do ar na atmosfera terrestre tem grande relação com a pressão atmosférica. As áreas de alta pressão movimentam grandes porções de ar em direção às áreas de menor pressão, pois o ar frio desce e tende a ocupar o espaço do ar mais quente, que sobe. Aqui nós temos um desenho na página 13 que faz exatamente o círculo do ar, tá? E aqui embaixo nós temos a presença do oxigênio e de outros gases diminui com o aumento da altitude. Aí mostra uma pessoa escalando no alto de uma montanha e o ar aqui é bem rarefeito, viu, gente? Algumas pessoas até quando chega nessa altitude, ou dependendo da altitude, ele tem até falta de ar também, tontura. Na página 14, vocês têm algumas atividades para vocês fazerem, no final a gente corrige. Aí nós vamos falar dos ventos. Em razão das diferenças de pressão, o ar está sempre em movimento, deslocando-se das zonas de alta pressão para as baixas pressão. Esse deslocamento do ar é chamado de ventos. Então, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Portanto, o vento é o ar em movimento, ou seja, que se desloca de umas zonas de alta pressões, que é os anticiclones, para as baixas pressão, que é os ciclones. Por suas características, os anticiclones são considerados dispersores de vento e os ciclones como receptores do vento. Os ventos, eles trazem características dos lugares de onde vêm. Dependendo da sua origem, pode ser quentes ou frio. Não tem hora que a gente sente aquele ar, aquele vento quente ou aquele vento úmido? Então, são por causa da onde esses ventos são trazidos. Há vários tipos de vento. Alguns são regulares, isto é, separam permanentemente com mais ou menos intensidade, como os polares e os alísios. Outros circulam periodicamente, ou seja, ocorrem durante um período do dia ou do ano, como as brisas. Observe a imagem a seguir, ela representa a circulação dos ventos na atmosfera terrestre, denominado circulação geral da atmosfera. Então, aqui, olha, está especificando os vários tipos de vento, essa é a atmosfera, que é legal vocês verem essa imagem e comparando com o que a gente já falou, que tem os ventos polares, ventos do oeste, ventos alísios, ventos do oeste, ventos polares e zonas de alta pressão. Os ventos polares, eles são zonas polares que caracterizam áreas de alta pressão, portanto, são centros dispersores dos ventos, de onde ocorre a expansão do ar em direção a baixas latitudes, principalmente no inverno. No esquema anterior, observe que os ventos polares dos dois hemisférios seguem a direção leste-oeste, sendo chamado de ventos polares de leste. Isso ocorre por causa da rotação da Terra. Os ventos alísios, eles são que sopram das latitudes em torno de 30 graus, em direção à linha do Equador, e localiza-se na imagem anterior, que é aquela que nós vimos da página 15. As brisas da terra e mar. As brisas de terra e mar são exemplos de ventos que circulam periodicamente.
a movimentação delas acontece em sentidos diferentes. Dependendo do período, a brisa do dia sopram do mar para a terra. Por isso são denominados brisas marítimas. Já as da noite sopram da terra para o mar, sendo chamada de terrestre. Aqui na página 16 nós temos o desenho dessas brisas, como que elas ocorrem. Aliás, quando a gente está próximo ao mar, a gente vê, a gente sente essa brisa vindo do mar, que ela é mais geladinha. Aqui embaixo, na página 17, vocês têm curiosidade e olhar geográfico. É legal estar lendo para vocês, para vocês terem mais conhecimento. Aqui na curiosidade, ele fala da região nordeste do Brasil, dos jangadeiros, que eles saem para pescar de madrugada antes do sol nascer. E só retornam no final da tarde. Você sabe por que eles escolhem esses períodos para realizar suas atividades? É simples, eles aproveitam as brisas da terra e mar para movimentar suas jangadas. É como acontece o movimento desses ventos. Eles têm aqueles barcos à vela e ela funciona, essa vela ela capta o vento e leva eles para a direção que eles querem. A superfície continental se aquece e se resfria mais rapidamente que a do mar. A pressão depende da temperatura e os ventos das diferenças de pressão. Como de madrugada, o continente é mais frio que o mar. A pressão atmosférica é maior sobre a porção continental, que sobre o mar. Por isso, o vento sopra do continente para o mar, empurrando as jangadas. À tarde, ao contrário, o continente está mais quente que o mar. Isso provoca maior pressão do ar sobre a água. O vento sopra, então, do oceano para o continente, trazendo a jangada de volta. No olhar geográfico, neste capítulo você estudou que o ar atende e se deslocar das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, formando uma corrente de ar chamada vento. Essa dinâmica atmosférica pode resultar em sistemas de nuvens muito carregada, como os furacões, por exemplo, fenômenos naturais que causam grande destruição. Quando isso acontece, vocês sabem que o furacão, o tufão ou um ciclone, eles podem destruir uma grande extensão do locais. E ele, quando ele vem com maior intensidade, na primeira onde ele passa, ele geralmente deixa muito mais destruição do que para onde ele segue, porque aí ele vai perdendo a força e aí os estragos às vezes são bem menores do que onde ele começou, ok? Esses são fenômenos da natureza e isso está presente. Em algumas regiões, eles são muito mais fortes do que em outras regiões. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos recentemente em Santa Catarina, que ele andou quebrando vidraças de apartamento, destelhando várias casas em vários lugares. Mas não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Já em outros lugares, que nem no Havaí, são lugares muito mais comuns na Flórida, são lugares muito mais comuns e sempre passa ciclones nessas regiões, ok? Então, nós terminamos o capítulo 9. Agora, vocês podem fazer os exercícios para a gente poder estar corrigindo na próxima aula, ok? Então, tchau, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!